Mas antes a gente fecha o nosso giro de jogos dessa semana com a Sul-Americana. Também precisava de um tal de Renato Augusto, mas não vai ter não, né, Lili? Conta aí pra gente a situação do Corinthians para enfrentar o News Old Boys. Oi, Dani, Mauro, Pascoalzinho, fã de esporte. Pois é, eu tô aqui na frente do hotel em que o elenco corintiano ficará hospedado. O Corinthians ainda não chegou, fez o último treino hoje lá em Porto Alegre, no CT do Grêmio. Deve chegar aqui por volta de umas 10 horas da noite, é claro que a gente vai acompanhar. O Corinthians, que chega sem o Renato Augusto, não estava no planejamento corintiano que ele voltasse antes, mas tanto o departamento médico quanto a comissão técnica, ambos decidiram que seria melhor ele retornar para São Paulo e seguir o treinamento com os jogadores que não viajaram. Portanto, há esse desfalque. Olha só, os argentinos estão de olho, viu? Porque eu conversei com muito torcedor do News aqui. Eles mesmos disseram que acompanharam o jogo contra o Internacional, disseram que perceberam ali que o Corinthians teve muita dificuldade de vencer a partida e que está sem o seu principal jogador, o Renato Augusto. Portanto, eles estão apostando as fichas aí de que o News, diante da sua torcida, possa ao menos levar essa decisão para os pênaltis. A mesma coisa que a imprensa argentina diz aqui, viu? A imprensa argentina diz que o Gabriel Renzi, técnico do News Old Boys, está apostando todas as fichas nessa competição e que esse é considerado o principal jogo do News Old Boys na temporada. Até porque no campeonato argentino, nessa primeira fase, o time não foi bem, terminou na 14ª colocação, portanto vai com força máxima para tentar reverter este resultado, enquanto o Luxemburgo deve escalar um time aí com alguns veteranos e os mais jovens e terá também à disposição muitos titulares ali no banco de reservas, caso precise utilizar. Mas a princípio ele deve dar uma segurada, até porque tem a próxima rodada do Brasileirão e depois a decisão contra o São Paulo lá no Morumbi. Por aqui muito frio e aí eu peço que o fã de esporte, aliás eu faço convite que o fã de esporte acompanhe com a gente o pré-jogo, toda a preparação esquenta e também a transmissão amanhã às 9h30 da noite nos canais ESPN e Star Plus. Dani, beijo pra você e todos os amigos. Tchau. Beijo pra você, Lilizinha. Convite seu não se nega. Todo mundo de olho nesse timão amanhã sem Renato Augusto. Ô, Mauro, é diferente a maneira de encarar, hein? Porque a Lili traz pra gente que é o principal jogo da temporada do Newell's e o Corinthians a gente sabe que tá valorizando mais o campeonato de pontos corridos porque precisa somar, né? Será que amanhã vai ser diferente pro Corinthians? Aquela história, né? Tá dando certo de ir continuando, mas o Luxemburgo desde o começo disse que, olha, não pode ser prioridade porque o meu negócio não é sair da zona da confusão, que ele gosta de dizer, ele se afastar ali da turma que poderá ser rebaixada e será rebaixada no final. Ele perdeu uma chance, né, nos minutos finais de ganhar mais 2 pontos contra o Inter, aquele tipo do jogo que se manda assinar antes. Cruzeirense, o empate com o Botafogo, líder do campeonato, tá bom? Nossa, tá ótimo, assina embaixo. Corintiano, jogar no Sul com o Inter, nossa, assina aqui o empate. Aí depois o jogo acontece, o torcedor olha e fala, eu já não assinaria, aí dava para ganhar, dava. Então aconteceu isso. Mas, enfim, foi só um pontinho. A situação não é confortável ainda. Agora, ele vai lá mesclando e na esperança de passar, né? Havia lá no começo, quando o Luxemburgo deu essa declaração, aquela expectativa de muita gente, ó, quer saber, ele tá doido, é para cair fora mesmo, porque ele não tem time não tem elenco para colocar em todas as competições, então não está fazendo nenhuma questão. Só que isso aí vale dinheiro, vale prestígio. O Luxemburgo também nunca ganhou uma competição aqui sul-americana. Não é a Libertadores, mas seria uma sul-americana. Então, agora, não vai poder, né? Tem a Copa do Brasil, vale 30 milhões de reais o jogo contra o São Paulo. 30 milhões. Quem passar, São Paulo está apostando. Nesse vale 6 milhões de dólares. Para passar nessa fase da Sul-Americana. Da Sul-Americana, então. Mas o São Paulo está apostando pegar esses 30, passar pelo Corinthians e pagar os salários dos dois que ele contratou. Né? Do Lucas, a gente vai falar do Lucas ainda hoje? Vai ter espaço? Falaremos na sequência, reestreia do Lucas Moura no São Paulo. E o Corinthians tem um monte de dívida para pagar também com esse dinheiro. Então, lógico que é mais importante a Copa do Brasil, até porque já significaria uma final, né? Uma coisa... E de novo, né? Como esteve o ano passado já na final. Dito isso, vai passar? Tá querendo ganhar esse joguinho aí também. E ele só tem menino para escalar também. Não adianta o Luxemburgo falar que vai fazer isso ou aquilo, porque não tem. Ele só tem molecada lá na frente. O único veterano da frente é o Romero. Eu tô falando entre as opções reservas ali. Então,
vai passar. Corinthians vai passar e o Luxemburgo vai festejar lá, daquele jeitão dele lá no banco. E aí, arrumei mais um problema? Não, é lá pra frente. Vai passar. Arrumou mais um problema, arrumou mais um dinheiro na conta e mais uma confiança para o grupo. Eu vejo coisas muito positivas de passar de fase. Não, entendi o que você está querendo dizer, mas eu vejo mais coisa positiva do que negativa. Claro. Eu também. Mas entendo o que o Mauro está dizendo por conta de perder Roger Guedes, não poder contar com o Rojas. O Rojas tomou um pisão no pé que foi um negócio de louco, hein, gente? Ele vai ficar fora de 4 a 5 semanas. O pisão no pé que ele tomou não foi brincadeira, não. Logo no primeiro jogo dele lá contra o Bahia, ele já tomou o segundo jogo, né? Já tomou esse pisão no pé. E aí desfalca o time do Corinthians. É um jogador esperado, aguardado. Sim. E o Corinthians vai precisar, nesse jogo contra o Newell's, ser um time de muita velocidade. O Newell's não será aquele time de 3 zagueiros, 5 no meio campo, especulando só com um centroavante, como fez na partida da Arena, da Neoquímica Arena. Lá é diferente. Lá a torcida também assopra a bola. Lá a torcida também vai para cima, apoia, bota o time em cima do adversário. Eu terei o prazer de comentar esse jogo ao lado do Zé Elias. E vamos ver o que o Corinthians vai fazer nessa partida aí. Eu sou capaz de dizer para você que você sabe que eu nunca duvido do Corinthians, né? Uhum. Uma coisa que eu não faço é duvidar do Corinthians. Então, como eu nunca duvido do Corinthians, vai ser aquele modelo sofrido. É daquele modelo Corinthians, sabe aqui? suando, sabe pano de cobrir cuscuz? Porque quando você faz cuscuz, você cobre, aí fica todo suado o pano. É igualzinho, é do modelo pano de cobrir cuscuz. É uma suadeira danada para arrumar um resultado, mas o Corinthians vai conseguir se classificar. Eu boto uma fé nisso. Zinho, depois você que é o artista, Tetra, quero te ouvir em relação ao time do Lucha com esse tanto de desfalque jogando fora de casa. Tem vantagemzinho? Tem vantagem, mas está muito desfalcado, muito complicado. Eu não estou com essa confiança toda que os companheiros estão. Não duvido do Corinthians nunca também, mas acho que não é o favorito para passar, não. Olha que tem a vantagem, né? Engraçado, eu estou acreditando no Inter, de reverter, estou acreditando aí no Fluminense. Também, né? Essas coisas dos brasileiros decidirem em casa, o Atlético Paranaense vai decidir em casa. O Corinthians foi magrinho, tem uma vantagem? Tem. Mas aí não tem Matias Rojas, o Guedes foi embora, não tem o Renato Augusto, a molecada está ajudando, está sendo importante, em casa, né, principalmente. Fora de casa, aí todo o noticiário é que o Nils está apostando tudo nesse jogo, é o jogo do ano para eles, tem a pressão, tem esse duelo. É claro, como brasileiro, eu também quero que o Corinthians passe. Mas eu acho um jogo muito difícil, muito complicado e não é a grande prioridade. O Corinthians está preocupado no Campeonato Brasileiro, que no final de semana joga no domingo em casa contra o Curitiba, que está melhorando na competição. E aí já tem na outra semana a grande decisão. O adversário da grande decisão da Copa do Brasil se reforçando, correndo para colocar o Rames Rodrigues aí, escrevê-lo, colocar em forma. E o Corinthians se enfraqueceu e vai ter o Matias Rojas? Não. Como é que vai estar o Renato Augusto? Essas dúvidas me faz crer que, assim, é o que o Pascoal falou. Se vir a classificação, é lá com aquele suor, com aquela luta, que é o Corinthians, né? Esse Corinthians da fiel torcida que sempre acredita. Perfeito, falaremos desse jogo. Pascoal está na transmissão. Alô, fiel torcida! É jogo decisivo para o Corinthians. Vamos lá, então, falar desse Corinthians, que tem esse jogo importante contra o Nils, mas a gente olhando e pelo material da Lili, eles estão pensando bem no jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, né, Zupac? Tá certo? Assim, dos 3 jogos que o Corinthians tem na sequência, nos próximos 8 dias, né? Contra o Nils, domingo Curitiba, e na quarta contra o São Paulo, o jogo contra o São Paulo é o mais importante. Mas pela maneira que o Corinthians, aqui em São Paulo, nesse jogo que a gente está vendo aqui atrás, se comportou diante do News Old Boys, até em termos de escolhas, não acho que será um time esvaziado como um todo, não. Assim, o Renato não vai jogar, o Renato está aqui em São Paulo, acho que outros jogadores, um ou outro pode ser preservado, mas vai um time com condições de voltar classificado. O Corinthians é
melhor que o News Old Boys. O News Old Boys é um time com muitas limitações técnicas, mas que tem um estádio que é um caldeirão, uma torcida, o Marcelo Bielsa, seu estádio é um caldeirão, é uma torcida que faz muito barulho, é um time que dentro de casa tenta ser mais dominante, embora seja uma equipe com muita dificuldade de articulação. Então o Corinthians vai ter que fazer um jogo inteligente. Acho que vai ser um cenário muito parecido com aquele que o Corinthians enfrentou no Peru contra o Universitário. Venceu o Magro em casa, foi jogar fora e teve uma postura mais defensiva. Aqui o News ele é melhor que o Universitário e o Corinthians também vai colocar em campo um time melhor do que colocou contra o time peruano. Não é uma tarefa fácil, mas eu vejo o Corinthians com condições de voltar classificado, embora olhe com olhos mais vigorosos para o jogo da semana que vem contra o São Paulo. Pois é, vou fazer aquela pergunta 2 em 1, porque o André Kfouri, ele gosta dessas perguntas, tá? A primeira é se é favorito contra o News Old Boys, se essa é a sua visão para a partida de amanhã. E já pensando no jogo da outra semana, no dia 16, contra o São Paulo, é um Corinthians que, pelo menos com a volta desses jogadores, tem o Renato Augusto, que já dá um alívio, o Moscardo está voltando, também um alívio, o Rojas provavelmente vai estar à disposição. Também já é uma resposta para o seu torcedor, dizendo assim, calma, o São Paulo vem com seus reforços, mas a gente tem voltas importantes aqui? Começando pelo final, nada apaga o combo saída do Roger Guedes, chegada de James Rodrigues e Lucas Moura. Não tem como. Então, assim, o torcedor do Corinthians, evidentemente, ele está satisfeito que seu time largou na frente, tem amplas chances, eu creio, de passar pela eliminatória com o São Paulo. É clássico, tem um monte de coisa em jogo, mas o Corinthians está mais fraco tecnicamente do que estava, evidente, e o São Paulo estará mais forte. Mesmo que o Lucas e o James Rodrigues façam uma partida discreta. O São Paulo tem mais possibilidades, o Corinthians tem menos possibilidades por causa dessa porta giratória que tirou o Roger Guedes do segundo jogo e que trouxe o James Rodrigues e o Lucas para a partida decisiva no Morumbi. E a minha impressão é que, como o Corinthians tem um gol de vantagem contra o News Old Boys na Copa Sul-Americana, eu concordo com o Gustavo. O time que vai jogar lá é um time um pouco mais forte, um pouco mais interessante do que seria se essa eliminatória estivesse em outras condições. Sim. Se o Corinthians não tivesse conseguido virar o jogo aqui em Itaquera na semana passada, por exemplo. Mas continua sendo aquilo. O Corinthians vai na Sul-Americana fazer o que der. O nível de importância dedicado a essa competição, certo ou errado, criticável ou não, a decisão é essa. Um time um pouco mais forte para tentar defender essa vantagem, já que a possibilidade de classificação existe com muitas dificuldades. Sim. Eu não acho que o Corinthians vai voltar classificado na Sul-Americana. Eu acho que o News passa depois da volta. Sim. Então tá. Olha, fui surpreendida. Achava que você ia dizer que o Corinthians era favorito. Muito bem, olha, Faz Esporte. A partir das 7 horas da noite, esse Sport Center vai fazer um super pré-jogo da partida do Corinthians contra o News Old Boys, mas a gente também vai falar da partida do Internacional e também do Atlético Paranaense, tá? O Inter pega o River, o jogo acontece lá no Beira-Rio. O Mendel Bidlovski também já está em Curitiba para acompanhar o Atlético Paranaense. Seguimos o Sport Center, Mota. O Corinthians fará uma visita ao Newell's Old Boys nesta terça-feira, lá no estádio Marcelo Bielsa, para o confronto de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Fala, fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. O Timão retornará à terra argentina na competição após mais de 4 anos, recordando o encontro com o Racing de Avejaneda em 2019. O último encontro do Corinthians com o time argentino na Copa Sul-Americana foi no dia 27 de fevereiro de 2019, quando enfrentou o Racing lá no estádio El Cilindro, válido pelo segundo jogo da primeira fase do torneio. Naquele período, o formato do campeonato era eliminatório desde o início. O jogo terminou empatado em 1-1, com o gol do Corinthians
Corinthians sendo anotado pelo Wagner Love, e esse foi o mesmo placar do jogo de ida. Com o resultado, a partida foi para a disputa de pênaltis. Cássio se destacou ao defender 2 penalidades, permitindo que o Corinthians avançasse para a segunda fase do torneio. Naquela temporada, o Corinthians progrediu até as semifinais da Copa Sul-Americana, onde enfrentou o Independente Del Valle do Equador e posteriormente foi eliminado. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!